Deus, Nilton Revair com mais um Vigilantes da Torre, seu canal 100% cristão. E no vídeo de hoje vamos falar sobre tipos de pecados. Isso daí, hoje em dia é bastante quente, ó. Chuvinha caindo para dar uma refrescada, mas vamos que vamos fazendo a obra de Deus. Bom, queridos, apesar de que este tema pecado hoje é um tanto banalizado, tido por, podemos assim dizer, pouca coisa ou coisa inofensiva, o pecado ele é a única coisa que nos afasta de Deus e é também a única coisa que pode nos privar de uma salvação plena. Parece, aos olhos de alguns, brincadeira, mas o negócio é sério. E hoje então vamos comentar sobre 5 tipos de pecados. Mas pecado é pecado, sim, verdadeiramente. Pecado é pecado. Ele não tem nível de graduação, não tem pecado, pecadinho, pecadão, mas ele tem algumas variações. E essas variações que nós vamos analisar no vídeo de hoje. O primeiro pecado é o pecado contra o próximo, né? O que vem a ser o pecado contra o próximo? É quando eu brigo, engano, roubo, quando eu ofendo. E esse pecado contra o próximo, por mais que eu peça perdão a Deus, eu tenho que também pedir perdão à pessoa que foi ofendida. Então, muitas pessoas nos dias de hoje fazem o seguinte: elas têm uma pendência com alguém, aí elas chegam na igreja, principalmente dia de Santa Ceia, e diz assim: Senhor, me perdoa por aquilo que eu fiz com fulano, e abençoa ele lá. E ela tem no coração dela como tipo assim, está tudo kits, mas não está, porque a ofensa, o pecado, esta ofensa não foi cometida diretamente a Deus. Ela foi cometida contra o teu próximo. E o termo bíblico é claro, vai aparecer por aqui mais ou menos. O tema bíblico é claro. Se tu for ofertar algo ao Senhor e tu te lembrar que tiver alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferta ali, vai, te acerta com o teu irmão e depois tu oferece a tua oferta. Só assim nossa oferta, o nosso sacrifício é aceito diante de Deus. Então não adianta nada você ter uma pendência com a pessoa e pedir perdão somente para Deus e pronto. Não, saia do teu lugar e vá de encontro à pessoa, peça perdão em nome de Jesus. O segundo pecado é o pecado contra Deus. Esse sim você tem que pedir perdão diretamente a Deus, porque esse pecado se constitui de transgredir a lei direta de Deus. Qualquer coisa estabelecida na palavra, tanto da lei moral, como da lei litúrgica, como da lei espiritual, qualquer coisa está estabelecido na palavra, não foi cumprido, se constitui em pecado. E aí sim, você tem que pedir perdão a Deus. Pecado contra o corpo. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 18 me diz o seguinte: que todo pecado que eu pecar, ele é contra ou fora do corpo. Mas o pecado sexual, da área sexual, ele é um pecado contra o meu próprio corpo. Prostituição, fornicação, masturbação, adultério, enfim, todo quanto é tipo de pecado da área sexual
É um pecado contra o meu próprio corpo. Ah, mas se eu, como dono do corpo, não me ofendo, o que acontece? Você fica maculado. Teu corpo não é mais santo. E se teu corpo não é mais santo, quando a trombeta soar, você fica. Não é regra do revair. É estabelecida na palavra de Deus. E lá em Tessalonicenses, Paulo vai escrever para a igreja dizendo para nós mantermos corpo, alma e espírito plenamente irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus. Quarto tipo de pecado. Pecado abominável. Qual pecado é abominável? O que é isso? Provérbios capítulo de número 6, do versículo de número 16 até o versículo 19, diz-nos o texto seguinte, que 6 coisas Deus odeia, mas a 7ª, a sua alma abomina. E ele faz uma leitura desses pecados. Fala do soberbo, do mentiroso, do assassino, do maldoso, do ardiloso, aquele que faz armadilhas, da falsa testemunha, e o 7º é aquele que faz contenda entre os irmãos. Então, se liga, se você é da turma do leve trás, você está englobado neste grau de pecado que é o pecado abominável. Meus irmãos, é sério a coisa. E quando você está engajado nesse grau de pecado, a Bíblia diz que o Senhor abomina. O que é abominar? Eu não entendo direito. É a mesma coisa que sentir um tremendo nojo. É isso. Então, nem tudo que você ouvir falarem dos outros, você deve repassar. Seja um cristão para-raio. O que é um cristão para-raio? Ele recebe a bomba. Pá! E segura nele. Quer extravasar? Conta para Jesus em oração. Eu ouvi falar do fulano. Não leva pro fulano. Não. Recebe e apresenta para Jesus. Senhor, dá graça para meu irmão. Entendeu meu outro irmão? Porque no momento que ele entendeu meu irmão ali, Senhor, ele vai entender e vai melhorar o conceito que ele tem. Ajuda ele. E você vai ver que as coisas vão melhorar. Agora, quando você fica de leve trás, você está incluído nesse pecado abominável. E o quinto e último pecado, o pecado imperdoável. Mateus capítulo 12, versículos de número 31 e 32. O Senhor diz-nos que todos os pecados, o próprio Jesus falando, todos os pecados são perdoados aos seres humanos. Mas o pecado contra o Espírito Santo, ele não tem perdão. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É aquele tipo de pecado de atribuir aos demônios uma ação genuinamente de certeza que é de Deus. Ou mentir ao Espírito Santo, como fez Ananias e Safira no capítulo 5 de Atos. Eles fizeram um acordo. Vamos vender a nossa propriedade, vamos dar tanto para os apóstolos e vamos dizer para eles, foi vendido por esse preço aí. Né? Só que mal eles sabiam que o Espírito Santo estava observando tudo. Então, pare com esta coisa de estar mentindo para o pastor, estar contando historinha na igreja. Pare com isso. Em nome de Jesus. Falai a verdade, como disse Paulo. Se não me falha a memória, aos Colossenses. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. E, se você estiver em dúvida sobre alguma manifestação espiritual, e não saber se é carne, não saber se é a ação dos demônios, ou não saber se é Deus, cale.
e vá orar, vá perguntar para o Senhor. Faça a prova de Deus. Senhor, se isto é teu, me faz eu sentir da parte do teu Espírito isto. Pronto, isto vai te dar certeza. Não abra a boca a falar de maneira desmedida. O que as pessoas fazem nos dias de hoje é isso. E aí acabam traindo maldição para si. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o teu like, de compartilhar, de se inscrever no canal. Estamos ainda na meta de mais 200 inscritos até o mês de julho. Graça e paz. Que Deus abençoe.